Boa noite! Bem-vindos aqui às lives às segundas-feiras. Já não vinha aqui há 15 dias. Tem sido bem intenso com a formação, com o MAP lá no Porto e depois com o coaching. Foi realmente maravilhoso, maravilhoso. Só que eu já estava aqui com saudades de estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Pessoas lindas, maravilhosas, extraordinárias, cheias de transformação. É isso mesmo. Vos dando aqui as boas-vindas. Convidem os vossos amigos a entrar aqui também na live. Hoje o tema é crenças nos relacionamentos. Vamos falar sobre as crenças nos relacionamentos. Que tipo de crenças é que existem? Como é que elas impactam? Quais é que tu conheces? Olá, Cris! Já estavas com saudades minhas, não é? Uma semaninha. Vamos lá, convida aí os teus amigos. Boa noite, boa noite, boa noite. Ana Antunes aqui em direto no OK do Porto, não é? Responsável pelo OK do Porto, formadora, responsável pelo coaching no OK Institute. Tão bom, não é, Cris? Foi muito top, muito top. Só quem esteve lá é que sabe. Enfim, é como tudo no OK, só quem está lá é que sabe o quanto é bom estar por lá, não é isso? Olá, Patrick. Quer dizer, acho que é Patrick. Convidem aí, carreguem aí no aviãozinho, convidem os vossos amigos, os vossos conhecidos, os vossos parentes, os vossos desconhecidos. Também temos muita gente desconhecida nas nossas relações, verdade? Pois é. Olá, Ana Sofia! Opa! Já não te vi aqui há imenso tempo. Bem-vinda, bem-vinda também. Então vamos lá entrar aqui no nosso tema das crenças nos relacionamentos. Antes de começar a falar no tema, eu gostava que vocês me dissessem quais são os tipos de relacionamentos que vocês acham que devemos falar aqui sobre as crenças. Que tipo de relacionamentos? Vou dando aqui um olá às pessoas que vão entrando. Olá, Nídia. Olá, Cris. Olá, Ana Sofia. Patrick, acho que é. Se não for, desculpa. César. Gil. Diana. Isabel. E todos vocês que andam aqui a entrar, que eu não consigo já ver todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a turma do MAP 20 quase toda representada daqui a pouquinho, hein? Como é que vocês estão? Como é que tem sido aí? 2 semanas, já passaram 2 semaninhas. Para a Cris só passou ainda 2 dias. Relacionamento entre filhos. Muito bem, Ana Sofia. Vamos falar sobre relacionamento entre filhos. Por que não? Eu tinha como família, mas posso falar especificamente entre filhos. O que é que vocês acham? Que tipo de relacionamentos deveríamos falar aqui nesta live? Olá, Nélia. Para além dos filhos, que a Ana Sofia já aqui partilhou. Ana Sofia, eras boa para entrar aqui em live comigo. Se tu quiseres, se tiveres com vontade disso, chamo-te aqui para live. Tu tens 3 filhas maravilhosas e com certeza já conheces muitas crenças que muitas vezes limitam e outras que muitas vezes impulsionam. Então, se estiveres aí com vontade de entrar em live comigo, acho que vai ser maravilhoso fazermos isso. Relacionamento entre pares. Entre pares é quê? Casal, Diana? É isso que estamos a falar? Ou entre pares é entre profissionais? Pares são muitos, não é? Pares são 2 pessoas. Pares são 2 pessoas. Mas eu, se tiver um sócio ou uma sócia, também são pares. Estás boa, Ana Sofia, para entrar? Que bom! Vamos lá ver se tu entras aqui. Entre filhos e pais separados. Boa! Estamos aqui 3 que poderíamos falar sobre isso. Casais, exatamente. Casais. 2. Quando entra filho já deixa de ser só casal, não é? Vamos lá ver aqui. Quem é que vai aqui entrar comigo? Hoje quero falar sobre crenças nos relacionamentos. E existem vários tipos de relacionamento. Aqui vocês falaram sobre crenças entre pais e filhos, entre pais e filhos quando os pais são separados, entre casais, não é? Os pares entre casais. E existem mais, não é? Porque quando a Diana falou aqui pares, eu meti logo a colherada, não é? E sócios, às vezes também são pares, não é isso? Então, muitas vezes
vezes acontece isso. E amizade, também existem crenças nos relacionamentos da amizade. Existem, na realidade, muito tipo de crenças. Ana Sofia, estás-te tu a convidar-me. Convida aí. Não sei se conseguiste aí aceitar ou ver aí o meu convite. Vamos lá aqui, que é para ver se temos aqui mais algum comentário sobre isso. O que é que vocês acham? Que tipo de crenças é que possam existir? Quer sejam positivas, quer sejam menos positivas, que vocês acham que podem impactar nos relacionamentos? Aqui foi pedido para falar sobre relacionamento. Não, pede tu, Ana Sofia, pede tu. Pode ser que consigas ser tu a pedir. Entre relacionamentos entre pais e filhos, e especificaram aqui também entre pais separados e filhos, que crenças é que existem, e também aqui sobre casais. Podemos deixar-se numa... Opa! Acho que vou conseguir aceitar, Ana Sofia. Vamos lá ver se conseguimos aqui ou não. A Ana Sofia, que junto comigo podemos falar muito sobre essas crenças entre pais e filhos, e entre pais separados e filhos. Como é que funciona? Qual é o relacionamento? Que crenças é que podem existir? Vamos lá ver se eu consigo novamente. Está difícil, Ana Sofia, está difícil. Mas a gente vai conseguir. Vamos conseguir. É isso mesmo. Que crenças é que existem? Vamos lá pensar. O que é que acontece com as crenças? Que o pessoal entrar, sejam todos muito bem-vindos. O que é que acontece com as crenças? Muitas vezes temos aquelas frases feitas, digamos assim, que se transformam muito em crenças, crenças que muitas vezes limitam ou fazem com que nós tenhamos a sensação que os relacionamentos são sempre iguais. Muitas vezes, a parte dos relacionamentos, quando falamos em relacionamentos, o que é que acontece? As pessoas acham que é sempre da mesma maneira porque têm experiências no passado que as levam a entender que sempre será assim. Por exemplo, entre pais e filhos, o que é que vocês acham que pode existir de crenças entre pais e filhos, no relacionamento entre pais e filhos? Por exemplo, eu antes tinha uma crença que para educar os filhos só se perdiam aquelas que caíam no chão. Conhecem essa expressão? Acontecia isso antigamente, não é? Antigamente existia muita educação à base da palmada, do chinelo, existia muito isso. E muitas vezes os pais diziam-nos só se perdem as que caem no chão. Eu não sei se vocês acreditam nessa frase, por algum motivo, alguma vez aplicaram essa frase entre pais e filhos, não é? Na educação dos pais e dos filhos. Digam-me aí, alguém já utilizou ou conhece essa expressão? O que é que vocês acham sobre essa expressão? Já vou deixar aí o mote. Vamos lá. Só se perdem aquelas que caem no chão. Vocês acham que sim? Acham que não? Existem outras formas. Essa é uma forma correta? Não é uma forma correta? Vamos já aqui lançar o mote para as crenças entre pais e filhos, relacionamentos entre pais e filhos. Contem aí para mim. Gostava de ouvir vocês aí desse lado. Enquanto eu vou vendo aqui, se consigo aceitar a Ana Sofia para entrar comigo. Se não tenho aqui que rejeitar e depois tenho que voltar a aceitar. Deixa cá ver. Oi? Está difícil. Rui diz assim, é uma expressão parva, mas fui criada assim. Não faz sentido criar os meus filhos dessa forma. Mas, o que é que vocês acham? Boa noite, Vera! Está difícil mesmo, Ana Sofia. Eu digo que sim, que aceito, quero que tu entres aqui comigo, mas a coisa está complexa. Aceitar de novo. Transmitir em direto de novo. Pode ser que a gente ainda vá lá, não é? O que é que vocês acham? A Nélia diz assim, eu conheço, mas há outras formas. Acho que um castigo, tirar algo que eles gostam, será? Dói mais. Então, vamos lá, vamos pôr mais outra aqui. Outra frase aqui. Se eu castigar o meu filho ou a minha filha fazendo algo que lhes vai causar outro tipo de dor, o que é que vocês acham? É bom, não é bom? Vocês conhecem também esse tipo de crença? Vocês já fizeram isso também com os vossos filhos? Como é que foi? Ah, estou a gostar, estou a gostar. Que eles gostam? Exato. Tanto fazer, como é que é? Deixa-me voltar a ler aqui a primeira parte. Há outras formas. Acho que um castigo, tirar o que eles
gostam dói mais do que uma palmada. Será que estamos a criar traumas quando estamos a fazer isso, quando estamos a dar uma palmada, quando estamos a dar um grito numa criança? O que é que vocês acham? Vamos lá ver. Ana Sofia, não estou a conseguir. Vamos lá ver se eu consigo aceitar aqui o Rui. Ana Sofia não pode aderir. Rui, vamos lá ver se consegues entrar tu. Opa! Na Maria, vá lá. Rui! Ah, deixa de estar aí, Ana, que eu ainda te peço de novo. Estás na rua? Estou na rua, Aproveitar o solinho. adivinha, vim buscar hambúrgueres. É isso, é isso, é isso, é isso. Vim Olha, buscar a Cris... música. Olá, Maria! A Maria aqui na live também. A Maria também pode dar a opinião dela, se isso funciona ou não funciona, se essa cresce funciona ou não funciona. A Cris diz assim, bate o relógio, as horas, o resto para ela não funciona. Diz lá, Maria, tu que és uma jovem, achas que bater ou fazer algo que doa, tirar-te alguma coisa que tu gostes muito, para ti achas que funciona bem ou não para tu mudares? Não? Nem uma coisa nem outra. Que tipo de castigo achas que funciona melhor? Como é que tu achas que funciona melhor? Quando tu fazes aquela. Dizes, Maria? Funciona castigo, funciona falar, entender as coisas. É. Como? Falar como? Fala lá, vamos aqui aprender com uma jovem hoje. Adorei, adorei, adorei. Falar como? Como é que o teu pai fala contigo para tu, às vezes, entenderes de uma outra forma aquilo que de alguma maneira vocês os dois possam estar em conflito numa determinada fase, num determinado momento da tua vida? O que é que achas que funciona bem? Tentar entender. Hum? Responde só, Ana. Então, já respondi. Então, a Maria fala baixinho nestas situações. Fala Ela baixinho. tentar entender, conversar um com o outro, fica mais pertinho do pai, que é mais fácil. Conversar um com o outro e tentar entender porque é que o conflito se gerou, não é? Por exemplo, às vezes o conflito gera-se por tentar esconder alguma coisa que vai dar origem a uma mentirinha, não é, Maria? Coisinhas desse género. E sim, eu também concordo que os castigos não funcionam, muito menos tirar coisas. Eu brinco com ela que ela tem que fazer mais vezes as neiras para eu castigá-la. Portanto, mas é uma brincadeira nossa, porque eu na prática eu cresci a ser castigado, não é? Eu lembro-me de ter 17 anos, já trabalhava, já ganhava dinheiro, dava dinheiro aos meus pais, e meu pai ainda se achava no direito de me castigar, de não me deixar ir namorar, porque achava que eu não devia ir. E eu lembro-me de ficar muito revoltado na altura, de ficar muito frustrado e sentir muita injustiça, e isso não ajudou nada a criar uma boa relação com os meus pais. E eu acabei por, como é que é dizer, aprendi a ter melhor relação com os meus pais quando saí de casa, porque deixou de haver castigos, do que quando vivia com eles. Agora, a dificuldade é mesmo quebrar este padrão, porque é normal, tu agora estavas a falar, e quem é que estava a falar sobre tirar coisas porque eles gostam mais, que foi a Nélia, exatamente. Sim, sim. E eu efetivamente às vezes faço isso, mas ainda assim sei que provocar qualquer tipo de dor só vai provocar mais frustração e que não vai ajudar a resolver a situação que teria que ser resolvida antes do provocador. Portanto, a inteligência seria prevenir que a situação acontecesse. Mas pronto, seria mais por aí. Mas é difícil, às vezes a Maria pode dizer que fazer coisas que eu não concordo tanto e nós conversamos, já não estamos naquele nível que ela já tem 13 anos, né? De castigá-la, já não faz sentido, mas conversamos. E eu chego à beira dela e converso com ela, sim. Funciona melhor, Maria? Funciona melhor Funciona conversar. melhor? É? Quando o teu pai te punha de castigo, como é que tu te sentias? Diz lá. Tu lembras-te de pôr de castigo? Já És nem muito pequenina. lembras. Já não lembras, já não lembras. Não me lembro, tu ficaste chateado comigo, foi quando eu pintei a parede. É, quando ela era pequenina, ela pintava as paredes de casa e ela estava a dizer. Na altura que eu fiz o meu treino, a Maria tinha 3 anos e meio, 4 anos, por aí. Não, 6, 5. Que idade? Fiz há 7 anos. Pronto.
Foi, Contas de matemática, 17 menos. na, na Não, escola primária, era aí que eu queria dizer. A Maria já andava na escola primária. Mas antes disso, eu efetivamente achava que castigar foi há 7 anos atrás. Tens 13, portanto foi há 6. Tinhas 5, 6. O que eu estava a dizer, eu lembro-me na altura que a minha forma de lidar era o castigo. Ou castigo porque já não vais pintar mais, ou castigo porque era aquela que estava a fazer. Nunca foi debater, nunca foi. Eu lembro-me de uma vez dei-lhe uma palmada no rabo e doeu-me mais a mim, fiquei muito frustrado com isso, fiquei muito triste. Ela era pequenininha, mesmo, tinha que 4 aninhos, e ela fez uma birra qualquer que eu dei-lhe uma palmada no rabo só, naquela de, não é bater para doer, era bater para ela sentir, mas eu aprendi que efetivamente qualquer tipo de dor é a minha frustração a passar para ela e não é assim que se usa a raiva. Uh, e muitas pessoas acabam por usar a raiva assim, usam a raiva fazendo um castigo, ganhando o controle da situação com castigo. Isso é errado. Temos que aprender a fazer melhor. É isso. Na realidade, eu antes de fazer o meu treino, e já partilhei isto com algumas pessoas, eu antes de fazer o meu treino, eu defendia exatamente a mesma coisa, não é? Só se perdem as caem ao chão. Porque eu também já tinha sido educada assim. Então foi assim que eu aprendi. Então, na minha cabeça, era essa a forma normal, que é os padrões que são repetindo, pais para filhos. Que é essa quebra de padrão que é preciso entender. É como fazer diferente. E toda essa parte da comunicação faz muita diferença. É começar a entender que eu consigo quebrar esta crença quando eu começo a utilizar uma outra forma e ela funciona melhor do que aquela. Porque se nós pensarmos, nós também já fomos adolescentes, já fomos crianças, certo? E quando estávamos lá nessa altura, pelo menos que eu me lembro, eu detestava isso. E às vezes nós reclamamos, não é? E reclamamos dos nossos pais aquilo que mais tarde nós acabamos por fazer também. E é ter essa consciência que faz com que as coisas mudem e quebrem essas crenças que deixam de ser limitantes. Elas continuam connosco, é preciso termos cuidado, não é? Porque mais tarde ou mais cedo elas podem querer por algum motivo voltar. Mas efetivamente essa tomada de consciência de, espera lá, eu lá atrás, isso funcionava comigo? Se calhar não funcionava comigo, e se eu experimentar de uma outra forma? E aí vem essa parte da inteligência emocional que pelo menos para mim foi fundamental para eu quebrar esse padrão e começar a fazer de forma completamente diferente. E de facto eu percebo hoje que os resultados também são muito diferentes. A tua filha, estás a dizer que ela tinha 6 anos. Quando eu fiz o meu treino, o meu filho tinha 7, tinha 7, acho que era isso. Ele tinha 7 e a minha filha tinha. É isso, foi há quase há 10 anos, a minha filha está com 20, ele está com 17, portanto é isso. O tempo passa rápido. Mas é isso. Então, o que é que eu vi? Foi uma mudança gigante, inclusivamente, na forma como eles lidavam com as emoções, só pelo simples facto de eu ter mudado a minha forma de educação. Então, fui experimentando várias formas, não é? A primeira que eu eliminei foi logo essa de só se perdem as caem no chão, essa para mim desapareceu logo. Não, achei que não fazia qualquer sentido, até porque eu entendi, como tu disseste muito bem, é que estava em mim, era eu. O problema era eu. Porque se a gente pensar bem, os nossos filhos vêm com uma tarefa, que é também ensinar-nos a lidar com os desafios e eles têm uma fase em que eles precisam de esticar a corda. Faz parte. Até para eles também entender os seus próprios limites. E quando isso acontece, efetivamente faz toda a diferença. E essa quebra de padrões vai-se fazendo. Eu acredito que os meus filhos, quando forem educar os filhos deles, eles já vão fazer de forma diferente. Pelo menos eu quero acreditar nisso. E é essa. Diferente porque eu acredito Diz. que a Maria já vai fazer de maneira diferente porque efetivamente ela já tem esse exemplo diferente. E eu, por mais que eu sentisse que eu não queria ser ou fazer as coisas como a minha avó me educou, a minha avó também me educou à base da. Para voltarmos para casa, quando estávamos lá fora de horas, ela saía com a colher de pau em punho e ia atrás dos netos. Por isso sempre foi a questão de se não cumprires, vai doer fisicamente. E era medo dessa dor física que fazia com que fizéssemos as coisas que tínhamos que fazer. Então, eu na prática, eu sempre tive na minha mente que eu não quero ser assim, eu não quero fazer isto, sempre com os exemplos que eu não queria trazer para a minha vida. Só que depois entramos em piloto automático. E esse piloto automático é que acaba por nos tramar. Temos que aprender a programar esse comportamento diferente e é o que tu dizes, como? Com experiências que depois acabam por ir resultando melhor
e pronto, eu tenho aqui o meu exemplo a resultar melhor. E agora no segundo filho, o Lucas nunca levou uma palmada, por exemplo, já vai com 4 anos e meio, porque não faz sentido educar com violência, nem com gritos. Às vezes ainda pode ser um tom de voz mais Eu alto, sei. porque A crença está, a crença existe, continua a existir. somos seres humanos, não é? É tal programação, mas eu acredito que pelo facto de eu querer fazer essa mudança em mim, os meus filhos, para os filhos deles, vão ser capazes de gerir as coisas de uma forma muito mais fácil do que é para mim, porque os exemplos que eu tenho, tipo, quando me faz ferver alguma coisa, o piloto automático entra e o consciente tem mais dificuldades em gerir o que é suposto estar a fazer naquela situação. E o importante é voltar a tomar essa consciência, que eu acho que o grande diferencial de quem trabalha a parte de inteligência emocional é esse, é essa tomada de consciência mais rápida para quebrar o padrão novamente. Porque as crenças continuam a existir, elas continuam dentro de nós. Então, de alguma forma, em algum momento, pode ser que ela surja por algum motivo, porque estamos numa situação mais complexa, ou porque estamos num momento mais desafiante, porque na realidade, se a gente pensar, é nesses momentos é que isso acontece, não é? Mas efetivamente, essa tomada de consciência de pensar assim, opa, espera aí, voltei lá. E depois é uma outra coisa que eu vou aproveitar aqui um comentário que está aqui da Patrícia que diz assim, mas difícil é quando o casal não está em sintonia e precisamos que um ajude o outro. E a verdade, e pegando nisso também, é que quando o outro elemento do casal, quando um filho, não é? Porque a Maria, por exemplo, já fez o Teen Map, os meus filhos também já fizeram o Teen Map, a minha filha já fez o mapa, então eles próprios já têm um nível de consciência completamente diferente e eles ajudam-nos, quando nós caímos novamente na crença, também a tomar essa consciência. Não sei se já te aconteceu. Aconteceu, e também o facto da Rita ter feito o treino, nós acabamos por educar com os mesmos valores os nossos filhos. Ela percebe quando eu estou a ferver com alguma coisa, ela consegue ajudar-me a manter o nível, e eu com ela também. Quando eu percebo que ela está a ultrapassar um bocadinho o racional, e eu dou-lhe um toquezinho, Rita, essa já não é a Rita mãe. Já e vice-versa, ajudarmos um ao outro. Portanto, isso é importante que estejamos alinhados. Se não estão alinhados, faz parte do processo de um casal trabalhar em conjunto para chegar ali a um meio termo de algo que realmente funcione para os dois, porque não faz sentido um educar o filho com agressividade e o outro educar com o filho sem agressividade ou com mais passividade, às vezes até a passividade demais, deixam mesmo fazer tudo e não há regras. Uma das coisas que eu percebi que era importante era definir regras. Por exemplo, o meu filho agora está naquela fase em que pega no tablet logo que acorda. Tá? Ele estava à vontade para fazer isso. Percebemos que ele começou a fazer isso muitas vezes seguidas e cheguei à beira dele e disse, Lucas, a partir de hoje o tablet só depois da escola. E ele, pronto, ele tem que acatar a regra. Às vezes ele chega à nossa beira e pede-nos uma exceção. Ok, depende do dia. É um fim de semana, é um dia diferente do dia normal, então se calhar vou permitir a exceção durante X tempo e programo lá o tablet para se ligar passado algum tempo. Portanto, vamos definindo as regras, ou seja, não é depois, quando ele quer muito continuar, que eu lhe vou tirar e lhe vou provocar dor. E sim, há pouco estavas a falar, e isto provoca traumas? Claro que sim, ainda bem. Agora, também é importante nós prepararmos os nossos filhos para saberem lidar com esses traumas. Sem O problema, dúvida, sem dúvida. eu não vejo problema no trauma. O trauma vai sempre acontecer, o acidente vai sempre acontecer, situações que nós não queremos que aconteçam vão continuar a acontecer. Agora, porque é que eu quis muito que a minha filha, tão bem comportada, é um anjinho, fantástica a filha que eu tenho, ainda assim, porque é que eu quis que ela fosse fazer o Teen Map? Porque eu sei que ela vai ter lá ferramentas que um dia, mais tarde, numa situação em que seria mais difícil de ultrapassar, ela vai ter os recursos para os ultrapassar. Então, eu trabalhei na prevenção e não naquela ideia de só vou atrás do prejuízo. Portanto, o importante é deixar de ir atrás do prejuízo, dói menos. Sem dúvida. É porque muitas vezes as pessoas acham que só se deve. Eu só vou fazer alguma coisa quando tiver com problemas. E na realidade é um bocadinho ao contrário, não é? Eu vou fazer alguma coisa que é para deixar de ter problemas ou para quando eles surgirem, porque vão sempre existir, não é? Os desafios da vida, eu ter outros recursos e outras ferramentas para poder utilizar. E quando uma família, não é? Neste caso, por exemplo, tu e a Maria e o Lucas, que é mais pequenino e ainda não se nota tanto, entre aspas, não é?
Ou tu e a Rita, que também está alinhada neste projeto da inteligência emocional. E às vezes não é só na inteligência emocional, é mesmo projeto de vida, não é? Porque temos que pensar que um casal, quando não tem um projeto de vida alinhado, é mais difícil. E quando o casal está muito alinhado, de facto, quando um vai abaixo, o outro está em cima. Tipicamente é isso que acontece. Então, quando um vai abaixo, o outro diz assim: opa, anda cá, que eu agarro e puxo por ti. E às vezes, quando é o contrário, é igual. O outro vai abaixo e assim: não, não, espera lá, agora é a minha vez, eu vou puxar por ti. E essa sintonia é muito importante. Porque o que é que eu tenho visto muito é que o casal. Eu tenho falado com muitos casais ainda à moda antiga, que é o homem. Desculpa, Rui, mas é o que eu tenho apanhado, eu sei que já Eu não estou a nível, percebo. está Pode bem? dizer, Que sim. é muito à moda antiga, que é o homem é que cuida da família, e está certo, é esse o papel do homem, entre aspas, obviamente não é só isso, mas tipicamente é esse o papel da energia masculina, é cuidar da família, só que depois reprimem de tal forma a energia feminina, não é? A mulher. Estou a falar em energia porque podemos ter casais de homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não é? Estou a falar mais de energia até nesse sentido. E o que eu tenho apanhado muito é que existe ainda muita, agora vou falar mesmo só de energia, muita energia feminina, muito reprimida, inclusivamente com receio, não é? Com a crença de que não vai ser capaz de dar conta. Não vai ser capaz de dar conta. E uma coisa que pediram aqui para falar foi o relacionamento entre pais e filhos, mas em que os pais são divorciados. Eu divorciei-me, o meu filho tinha 2 anos, a minha filha tinha 5. E o meu primeiro receio, a minha primeira crença é: será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Eu ia sair de casa, eu tinha que criar condições para os meus filhos, e talvez essa seja a primeira crença que vem: é será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eu vou ter capacidade financeira para? Será que eu vou ter capacidade emocional para? Então, todas essas dúvidas, pelo menos comigo, eu estou a falar da minha experiência, aconteceram. E isso, parecendo que não, influencia inclusivamente nessa parte da educação, não é? Que vem esse stress, essa gestão das emoções, que eu nessa altura não sabia gerir de outra forma. Então, quando vinha a contrariedade, quando eles me contrariavam, assim, porra, estou a fazer o melhor que eu posso e vocês não estão a contrariar, e vem aquela raiva, não é? E aí acontecem às vezes aquilo que não deveria acontecer. Que eu hoje tenho essa consciência, na altura eu não tinha. E essa mudança de paradigma, essa mudança de padrões, esse mudar de crenças que nós começamos a entender quando começamos a agir de outra forma, faz toda a diferença. E uma coisa que eu sempre fiz, e eu acho que tu também fizeste, tu que és pai também divorciado, agora estás noutra relação, mas tiveste também, sei que tiveste esse cuidado também, é que, independentemente dos pais estarem separados, é muito importante a educação dos filhos serem iguais. Nem sempre se consegue, eu sei disso, mas é muito importante essa sintonia mesmo no casal separado, na educação dos filhos. E muitas vezes vem essa crença: agora sou eu que mando, agora és tu que mandas. Não sei se E é essa principalmente quando é sensibilidade. residência alternada, como eu estou com a Maria, não é? Portanto, ela está uma semana com a mãe, outra semana com o pai. Eu sei que em algumas coisas a educação é diferente. Por exemplo, uma das coisas que eu tive que acabar por ceder é: eu não sou católico, mas a avó da Maria é muito católica e a Maria foi batizada por vontade da avó e a Maria fez catequese por vontade da avó. Quando digo avó, porque ela, quando está com a mãe, está muito tempo com a avó, e por isso eu tive que, de alguma maneira, ceder e permitir que a Maria tivesse a educação católica e fizesse o percurso católico, que continua a fazer. Quando eu não acredito nessa parte, eu sou cristão, mas não sou católico. Mas ainda assim, tive cuidado de falar com a minha filha e dizer: ok, Maria, tu vais à igreja, aprendes coisas na igreja, o pai acredita em algumas coisas de maneira diferente. E agora, com a medida que ela foi crescendo, tipo 10, 11, 12 anos, temos conversas muito interessantes sobre isso, sobre o que é que eu acredito, que ela não compreendia e vice-versa. Mas na prática acaba por ser a mesma educação. Quais são os valores que existem aqui em comum? Tanto o pai como a mãe querem educá-la dentro de conceitos que ela vai aprendendo e que um dia vai poder escolher para ela o que ela acha melhor. Se eu não permitisse que ela tivesse contacto com a religião católica, teria a gerar um conflito com a família, que não seria adequado. E o segundo ponto, ela não teria base para fazer as escolhas dela quando crescesse. Portanto, mesmo não acreditando,
e eu permiti que a minha filha fosse conhecer outras coisas para que ela pudesse um dia, no momento dela, tomar as decisões para ela. Ver a sua E a vida é assim. escolha. Não foi fácil, efetivamente, não foi fácil, principalmente o início da separação, é sempre muito emotivo, não é? Para ambas as partes, há muitas emoções ao barulho, há muitas escolhas que os pais têm, o pai ou a mãe, que não vão chegar a acordo, mas isso não é o problema. O problema é quando as pessoas não querem estar em paz umas com as outras. Só que também é preciso duas pessoas em guerra para haver guerra. Não é possível teres guerra se não tiveres duas pessoas a batalhar. Então, eu de alguma maneira acabei por descobrir formas de minimizar ao máximo tudo que eram atritos, tudo que podia gerar conflitos que pudessem ter impacto na Maria, e na prática foi assim que fomos resolvendo. Coisas que eu não conseguia entender, resolvemos em tribunal, que o tribunal é idóneo e vai tomar a decisão adequada para a Maria, e foi assim que eu fiz. Ou seja, eu não continuei a alimentar uma guerra para que as minhas vontades fossem satisfeitas, porque, ok, a mãe tinha uma opinião, eu tinha outra, e nós resolvemos. E daí também é importante... Foram um mediador, no fundo foram um mediador. Exatamente, porque tem que ser, porque às vezes as pessoas não conseguem tomar decisões melhores, porque emocionalmente não conseguem separar a vida. Exatamente, estão tão envolvidas emocionalmente, a dor de perda de alguma coisa, de algum valor, de algum conceito, do tempo que seja, é tão grande que a pessoa tem que se proteger com outras crenças e fica encouraçada. E na prática é preciso ir ao mediador e esse mediador ajudar. Portanto, tudo isto com inteligência emocional é possível. Agora, o que é possível se nós não aplicarmos inteligência emocional nisto? Geramos conflitos, que geram mais problemas, que geram mais processos em tribunal, que criam uma bola de neve, e a miúda fazia 18 anos e não se resolvia. Pronto. Resolvi ela com 18 anos, agora resolveu, pronto. Mas ainda bem que não foi assim, não é? Não foi. Mas não foi assim porquê? Nota, eu fervo por pouca água. Tu se calhar já não me conheces dessa fase, não é? Mas eu fervia muito pouca água, eu irritava-me com muita facilidade e eu doía-me, se eu sentisse que me estavam a pisar, doía-me, eu ia reagindo. Agora, quando eu compreendi o que era inteligência emocional, aprendi a levar melhor estas situações. E ao levar melhor estas situações também mudei os meus resultados. E isso é que é importante. Mas agora vou para casa porque tenho que dar de comer à minha grávida. Você vai comer à tua grávida. Sim, à tua grávida. É isso, está bem. Está bem. Pronto, olha, grata, Rui. Quarta-feira vais fazer live, não é? Live aqui na quarta-feira. Quarta-feira com o Rui. Vamos lá. Tema depois da tua live. Está bem, pode ser. Tá, então. Pode ser. Eu também não me lembro qual é que é. Isto agora é assim, não é? Mas eu vou anunciar depois, que assim o pessoal vai... Fica em stand-by, fica aí no ar, que é para vocês ficarem aí com curiosidade. Obrigada, Rui. Um beijo à Maria, um beijo ao Lucas. Um beijo à Rita, ao Liam, que está aí a caminho, ainda aí a desenvolver-se, está bem? Tá, tudo bom, beijinho, Ana. Tchau. Tchau. Beijo. É isso mesmo, porque acontecem o quê? Essas crenças vão vindo. E muitas vezes, por exemplo, no casamento, há pessoas que acham que o casamento é para sempre. E muitas vezes elas deixam de ser felizes no casamento porque elas lá atrás trazem essa crença que eu casei, disse que era para sempre e vou cumprir, porque os valores da minha família é cumprir com os acordos e eu vou estar, e eu vou estar, e eu vou estar. E muitas vezes as pessoas ficam simplesmente infelizes numa relação e às vezes estão infelizes um e o outro e não conseguem dar esse passo. Então muitas vezes essa crença do para sempre não existe, até porque no relacionamento não existe um para sempre. Um relacionamento ele precisa ser alimentado todos os dias. Não existe eu dei o alimento hoje para o meu relacionamento, ele vai funcionar o resto da vida. Então num relacionamento, esse alimento, essa construção, esse regar no relacionamento é importante. Então, quando se fala para toda a vida é muito tempo. Gente, num relacionamento é dia após dia. Dia após dia. Para quê? Para criar essa sintonia que a Patrícia estava a dizer assim, que é muito importante. Porque é realmente muito importante. O que é que acontece muitas vezes? O casal, quando casa, ele leva vários projetos de vida em comum. É o construir uma vida em conjunto, é o ter uma casa, ter filhos, construir um projeto. Só que depois, à medida que vão conquistando esses objetivos, eles muitas vezes esquecem-se de realinhar
esses objetivos. E quando deixa de existir esse realinhamento, aí é que muitas vezes acontecem os conflitos. Então é muito importante as pessoas pensarem que o casamento é para sempre, isso não existe. O casamento é para hoje, é para amanhã, é para depois da manhã. Todos os dias é preciso construir para criar essa sintonia, para criar esse caminho em conjunto que faz com que quando um vai mais abaixo, o outro esteja para ajudar a levantar, para dar palavras de apreço, para elevar a pessoa, porque muitas vezes a pessoa precisa disso. Por exemplo, agora temos a fazer o coaching e uma das ferramentas que nós utilizamos são as 5 linguagens do amor. E de facto, nós entendemos o amor de forma diferente. E muitas vezes os casais amam-se, só que não conseguem demonstrar da forma correta ao outro esse amor. Porque se, por exemplo, para mim for muito importante eu ter sempre alguém a dizer tu és fantástica, tu és maravilhosa, para outras pessoas isso não diz nada, é aquela questão, palavras o vento das boas, quero que me mostres com atos, quero que me digas. Então essa forma de entender o amor também precisa de ser entendida no casal. Como é que a pessoa entende realmente que eu amo aquela pessoa? E mesmo nos filhos igual, como é que eu digo aos meus filhos que eu os amo? Qual é a minha comunicação com eles? E muitas vezes as pessoas estão nessa comunicação, estão a falar exatamente a mesma coisa, mas não entendem o que está do outro lado. Nesta formação até se falou da história, falaram da história da coxa, eu gosto mais da história da coxa de frango, não é? Da perna de frango. Que toda a vida um casal, a esposa dava sempre a perna de frango ao marido. Toda a vida, sempre que era frango assado, sempre lhe dava a perna de frango. Mas houve um dia em que ela disse assim, não, hoje eu vou comer a perna de frango. Não quer saber, eu hoje vou comer a perna de frango, eu quero. E ela nesse dia decidiu pôr a perna de frango no prato dela e decidiu pôr o peito do frango no prato do marido. E o marido achou aquilo estranho e disse assim, hoje não me deste a perna de frango? E ela disse, não, não dei a perna de frango. Não dei porque eu gosto muito da perna de frango, é a parte que eu mais gosto e decidi hoje comer. E ele disse assim, uau, é porque eu sempre amei o peito, mas eu sempre respeitei a tua decisão de me dar a perna de frango porque eu achava que isso te fazia feliz. Reparem como essa divergência na comunicação existe e as pessoas não entendem. Às vezes só para satisfazer a vontade do outro. Só que isso cria um desgaste no sistema que amplia essas crenças no nosso sistema interno também. Dobrei aqui a parte do sistema, não é? Criam e ampliam e reforçam as nossas crenças, que muitas vezes acontece isso. E nas sociedades é igual. Muitas vezes um sócio quer uma coisa, o outro sócio quer outra. É preciso entender, porque às vezes vem na sociedade que já se ouviu lá para trás. As sociedades nunca funcionam. Mais tarde ou mais cedo alguém vai tramar o sistema. Alguém vai pôr às vezes, nos casamentos, sempre alguém vai trair o outro. E quando essa crença vem, ou por exemplo a crença de o homem é sempre igual, ou a mulher fala muito, não é assim. Que essas crenças precisam de ser quebradas. Como é que elas se quebram? Entendendo que existem outras realidades, experienciando outras realidades. Deixa eu ver que eu aqui, acho que tinham aqui. Vamos ver aqui os comentários, que eu sei que vocês puseram aqui alguns comentários. Depois vou ver se já consigo aqui aceitar a Ana Sofia. Vamos lá. Opa, vocês puseram aqui vários. Vamos lá. Oi? Acho que já voltei outra vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ver se eu apanho aqui. Ver se eu apanho aqui. Acho que havia um. Gente, voltou sempre aqui para. Vamos lá, essa agora vai. Às vezes é aqui complexo. Ele dá uma volta. Às vezes dá uma volta. Vamos lá ver aqui os vossos comentários. A ver se eu agora consigo. Oi, 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 oi. Já lá vou, já lá vou, já lá vou. Vai. Vamos lá. Tá difícil. Isso, isso, isso. Acho que já voltei outra vez ao início. Não há? Ok, acho que já apanhei aqui o início. É uma expressão parva. O Rui dizia, fui criada assim, não faz sentido criar os meus filhos dessa forma. Já vimos isso. Entretanto, a Nélia também. Vamos lá ver os comentários a seguir. Ora, o comentário da Cris do relógio. E a Patrícia diz assim,
neste momento não é fácil educar. Não sabemos se castigo ou tirar algo ou umas palmadas. Por muito que tenhamos uma conversa com eles, tudo é difícil. Negociação, Patrícia, tá? O que é que acontece? Os filhos são peritos em negociar. Peritos em negociar. Os meus filhos tinham muito isso de negociar. Aí, em vez de dares o castigo, como sugestão para experimentares, tá? Não sei se vai funcionar, tens sempre que experimentar. Dá-lhes várias opções para serem eles a decidir qual é a opção que eles querem. Dá-lhes várias sugestões ou pergunta-lhes a eles. Temos este desafio aqui entre os dois. Não sei se, acho que era um filho que tu tens, não é um filho que tu tens. Temos aqui este desafio e precisamos de conversar. Isso está-me a deixar incomodado. Muitas vezes os pais precisam de aceitar e de dizer aos filhos que isso está a incomodar. Os filhos entendem. E quando os filhos entendem isso, eles aceitam mais facilmente conversar e negociar. Aí é dizer mesmo, nós estamos aqui com este desafio que precisamos de resolver, porque isto está-me a incomodar. Eu não quero ser injusta contigo, só que para isso eu preciso da tua ajuda. Vamos conversar para nos entendermos como é que podemos fazer isto de forma diferente. Experimenta, Patrícia, experimenta. Aí, se os pais são separados, é preciso entender se não está a existir conflito ou alimentação de conflito do outro lado. Aí é preciso entender o quê? Uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos, vocês têm um pai e têm uma mãe. Mesmo quando vocês não querem ir ao pai, eu digo, vocês vão ao pai. Há coisas que o vosso pai vai fazer com vocês que eu não sou capaz de fazer. E há coisas que eu vou fazer com vocês que ele não vai ser capaz de fazer. É normal. Até porque existe esse papel, não é? Falava ainda há pouco da energia feminina e da energia masculina. E é importante essa relação. E é importante, inclusivamente, nem alimentar conflito com os pais. É importante. É importante dizer que todos têm e incentivar, inclusivamente, a esse tipo de conversa. Fala com o pai, diz-lhe o que é que tu sentes. Fala com a mãe, diz-lhe o que é que sentes. Para a criança entender que também a comunicação é importante, inclusivamente para gerir esses conflitos, porque eles mais tarde na vida adulta eles vão ter esses conflitos também. Então, quanto mais cedo eles aprenderem a gerir esses conflitos, mais fácil vai ser no futuro. Não vale a pena super proteger, colocar os miúdos numa redoma, porque quando a redoma sair, o desafio vai ser mais complexo. Eu, às vezes tenho pais que dizem assim, não, eu tenho que proteger os meus filhos agora porque eles quando forem grandes eu não consigo proteger. Não é agora que eles têm que aprender. Porque quando forem grandes eles vão ter que passar pelos desafios e vai doer muito mais do que se eles tivessem passado pelos desafios quando eram crianças e os pais estivessem lá para ajudar a ultrapassar esses desafios. Então experimenta uma comunicação diferente, Patrícia. Depois se quiseres podes falar comigo que eu dou-te aí umas dicas ou falas mais especificamente para ver como é que eu te posso ajudar. Tá bom, Patrícia? Rui, podes ser meu pai. Pai adotivo. Não sei se ele está a aceitar filhos adotivos. Boa noite, Paulo. Pessoal, vamos lá. Ver se temos aqui mais algum comentário. Os dedos estão a pegar ao monitor. Boa noite, António. Mas difícil é quando o casal não está em sintonia e preciso que um ajude o outro. Ok, estávamos a falar da comunicação, da educação dos filhos. Não é sempre fácil, tá? Eu posso vos dizer que a educação que eu tive que fazer com os meus filhos era um pouquinho diferente da educação que o meu ex-marido fazia com eles. E é preciso muita paciência, muito mais carinho com os filhos nessas circunstâncias. É preciso uma dose extra de carinho. É preciso mostrar-lhes e inclusivamente fazer entender que eles estão a ter... Eu sempre mostrei o lado positivo das coisas. Então, por exemplo, quando eu me separei, o meu filho queria muito que eu voltasse. Mãe, de volta para o pai, de volta para o pai. Eu sempre disse, não, isso não vai ser possível. Não está, nem sequer está nos meus planos, isso não vai acontecer. Então eu preciso de lhes mostrar um outro lado disso. Vê só como tu és uma pessoa de sorte. Vais poder ter 2 pais e 2 mães. É o outro lado, é mostrar que é outra perspectiva. Ou, por exemplo, quando eles me vêm dizer assim, o pai fez isto, com certeza que eles vão dizer o mesmo para ele. A mãe fez isto. Eu só posso falar é do meu lado. Mas muitas vezes quando eles vinham com essa questão de o pai fez isto desta forma, eu não gostei, aquilo que eu lhes mostro é, que bom. Porquê? Porque tu estás a ter uma forma de educação de um lado e uma forma de educação no outro. E tu um dia vais ser mãe, vais ser pai. E tu podes escolher aquela que funcionou melhor contigo, aquela com que mais te identificaste, aquela que achas que funciona melhor. Então às vezes é mostrar uma outra perspectiva
nessa forma de educação. Porque eu não tenho como mudar o outro. Eu não tenho como dizer ao meu ex-marido, olha, educa desta forma, ou ele dizer a mim. Porque às vezes acontece isso. Às vezes temos valores diferentes e nós já não estamos juntos, embora tenhamos acordado em muitas coisas nessa parte da educação e estamos muito em sintonia em muitas partes da comunicação. Eu sei que há coisas que os miúdos não gostam da forma como ele educa. Eles vêm dizer. Eu só lhes mostro uma outra perspectiva. E às vezes é esse mostrar outra perspectiva que faz com que eles ampliem também as suas crenças assim. Então é possível educar desta forma e é possível educar desta forma. Então eu prefiro esta. Ou então eles vão encontrar um meio termo e dizem assim, eu não gosto nem desta, vou encontrar um meio termo. E eles que estabelecem novas crenças nesse relacionamento entre pais e filhos e entre eles como pais no futuro e os seus próprios filhos. Então isso faz com que eles ampliem também essas crenças. Eu costumo dizer, às vezes, eu sei que talvez não deveria dizer isto, mas às vezes é uma bênção os filhos terem pais separados para terem essas duas perspectivas. Se não têm, que também é muito bom, é mostrar que existe essa realidade, para que eles percebam que um dia eles próprios vão poder fazer escolhas e que eles podem fazer melhor aprendendo também connosco e mostrar que nós estamos a mostrar um caminho, mas que existem vários caminhos. Então eles vão olhando as nossas crenças, vão estabelecendo as nossas crenças, os nossos padrões, mas em determinado momento eles percebem que é possível fazer diferente. Tal como eu percebi quando eu fiz o meu treino, não é? O MAP, quando eu fiz lá atrás, eu percebi que era possível fazer diferente. E eu percebi que o problema estava em mim, era eu. Era eu que estava com o problema. Então eu ampliei o meu sistema de crenças de uma determinada forma que eu sei que hoje os meus filhos entendem uma realidade completamente diferente. Então eles lembram-se, eles passaram pela educação à moda antiga, eles passaram por uma educação no casal, porque ainda temos casados um pouco enquanto eles estavam já nascidos, e depois tiveram a possibilidade de perceber a educação enquanto os pais estão separados, como funciona, como um educa, como o outro educa, onde é que nós estamos realmente sintonizados ou não, como é que funciona tudo isso. E isso dá-lhes um sistema de crenças muito mais amplo e dá-lhes mais poder de escolha. Não estou a defender divórcio, pessoal, nada disso. Estou a dizer que lhes temos que mostrar que existe poder de escolha, que existem várias formas de fazer isso. O que é que temos aqui mais? Patrícia, vou confessar hoje que a live é perfeita, nada acontece por acaso. Isto porque tive um surto. Num determinado momento, devido ao companheiro, não consegui gerir, então descambou. Patrícia, fala com a equipa, tá? Fala comigo, fala com quem tu quiseres. Fala com quem tu quiseres. Fala com quem tu sentires mais à vontade de falar. Tá bem? Fala connosco, para te ajudarmos aí. A Ana Sofia diz aqui, mesmo os pais separados podem estar em sintonia na educação dos filhos. É o que é o ideal, não é? Muito difícil quando em casa o pai dá liberdade e na tua não é? Lá está. E a Ana Sofia vai reforçar, é preciso um desenvolvimento pessoal muito grande. E é mostrar essas perspectivas. Também tive isso, não é? Sim, é verdade, insegurança. Sofia diz, nela realmente é preciso um desenvolvimento pessoal muito grande. O objetivo são os nossos filhos. Gente, quando há um divórcio, nunca esqueçam que o divórcio é entre o casal e nunca entre os filhos. Os filhos têm que ficar sempre fora, sempre fora. Lá está, precisamos de ajuda quando há separação, mas no fundo existem várias pessoas a educar. E isso pode não ser benéfico, até porque os miúdos fazem jogos psicológicos. Eles estão a medir o espaço deles. Vai haver uma determinada altura em que eles vão preferir estar com o pai, vai haver uma determinada altura em que eles vão preferir estar com a mãe, vai haver uma altura em que eles vão preferir estar no outro lado e nós temos a plena consciência que talvez estejam a ser criadas algumas crenças que não são as nossas crenças, só que é preciso o quê? Uma dose extra de amor e carinho, uma dose extra de eu estou aqui para ti quando tu precisares, uma dose extra de mostrar várias formas de educação, Patrícia. É desafiante mesmo. Só que é o que eu estou a dizer, tu não tens como mudar a outra parte. Tu tens que fazer a tua parte, mesmo que isso doa, mesmo que os teus filhos se coloquem muitas vezes contra ti, mesmo que tu percebas que está tudo errado, na prática está errado no teu lado. Para o pai, de alguma forma aquilo está certo, é a forma que ele tem de conquistar as crianças. Infelizmente, isso ainda existe e vai continuar a existir.
É uma dose extra de carinho, é uma dose extra de paciência que tu tens que ter e tens que levar para a tua vida, mesmo que o dia tenha sido do piorio, tu tens de chegar ao final do dia e dizer: o piorio já foi, agora eu tenho que entrar no meu melhor pelos meus filhos, no meu melhor. E esse é o grande desafio, entrar no meu melhor e entender e mostrar realmente que existem vários caminhos e dizer, inclusivamente mostrar exemplos, procure exemplos aí, procure exemplos de crianças que foram libertinas a vida toda, que lhes deixaram fazer tudo o que é que aconteceu com elas, e de crianças que tiveram uma educação mais rígida do que aconteceu com elas, e de crianças que tiveram esse equilíbrio, o que é que aconteceu com elas? E dizer, a escolha é tua, a escolha é tua. Eu vou continuar a fazer aquilo que eu acho que é melhor para ti. Eu sei que talvez em determinado momento não achas que é aquilo que é melhor para ti. Eu sei disso. Só que o meu papel é mostrar que existem vários caminhos, existem várias formas de educação. E eu vou fazer o meu papel da mesma forma que tu vais fazer o teu papel. Vais fazer os teus jogos, tu vais contrariar-te, vais chatear comigo. Está tudo certo. Porque nos relacionamentos sempre vai haver desafios. Sempre. O que tu estás a fazer é ampliar as crenças deles. E eles um dia vão escolher o que é melhor para eles. Se vai ser o certo ou errado, não sabemos. Só podemos fazer o nosso melhor. Mas é como eu disse, Patrícia, fala com alguém da equipa, pode ser comigo, fala com quem tu quiseres, com quem tu achares que é mais interessante para ti falar, com quem mais confiares, mas fala até para entender como outras experiências, no fundo, não é? Eu não te vou dizer como tu vais fazer porque eu não sei o que é certo. Eu sei que funcionou comigo. Outras pessoas podem dizer, elas vão falar o que funcionou com elas. O que vai funcionar contigo, tu tens que testar, fazer coisas diferentes, de forma diferente, até dar certo. E vai doer. Vai doer, em determinadas alturas vai doer. O António diz, para mim é uma situação muito mais complicada, pois eu estou divorciado e depois tive 11 anos com a minha companheira a lidar com os filhos dela e ela com as minhas filhas. Eu não podia chamar a atenção. Quando mete os filhos do outro, não é? Dentro do desafio de uma terceira forma de educação. Então aí ainda é preciso, o desafio ainda é maior, não é? Que é os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos. Quando existem os nossos, não é? Ou às vezes só existem os meus filhos e os teus filhos. Mas os teus filhos, eu sei que tu educas de uma determinada forma, o teu ex-marido, ou o pai dos filhos, ou a mãe dos filhos, não é? Dependendo do que estivermos a falar, educam de uma determinada forma, e depois eu venho com uma nova forma. E aí é preciso entender essa nova forma e ajustar inclusivamente a minha educação à nova forma. Podendo fazer uma demonstração de uma outra forma de educação, mas lembrando sempre quem é o pai, quem é a mãe. Quem é o pai, quem é a mãe. E se eu estou num papel ativo na educação, procurar ir mostrando outros caminhos, mas nunca contrariando, isso é muito importante. Mesmo que eu não concorde com a forma de educação do outro, eu não contrario a educação do outro. Eu só digo, é só uma forma. Eu talvez fizesse de maneira diferente. E mostrar isso às crianças, e atenção, as crianças não são burras nenhumas, elas são muito inteligentes. Mostrar que existem várias formas é exatamente isso que vai fazer com que as crenças deles nos relacionamentos futuros possam ser completamente diferentes daquelas que hoje eles tiveram a viver. Completamente diferentes. O que é que temos aqui mais? Filhas dela, mas quando era o contrário, se eu defendesse as minhas. É comunicação, não é, António? Agora já sabes comunicar de maneira diferente, mas é normal, o desafio vem, sempre vem. Valores diferentes, crenças diferentes, educações diferentes, não tem como. A Ana Sofia diz, a única coisa que temos que pensar neste processo é pensar no bem-estar das crianças, pois a criança não tem culpa da decisão dos outros. António diz, hoje sei que as minhas sofrem. Paulo diz, viver a relação é necessário. Esperem. Viver a relação é necessário se estou vivendo a dois ou vivendo a vida alheia. Qual é a vida que estás a viver, não é? O outro nunca vai suprir a falta do pai ou da mãe. Não supre, não. É o outro lado da perspectiva que eu mostrei aos meus filhos. Que bom que vocês vão poder ter 2 pais e 2 mães. Mas um pai vai ser sempre
um pai e uma mãe vai ser sempre uma mãe. E outro que venha, ele vai precisar ajustar muito nessa comunicação e nessa relação com os filhos. Porque não dá para chegar a uma nova relação e dizer agora é como eu quero. Não é assim. Não dá para criar essa ruptura. É preciso muita comunicação, é preciso muita negociação. Se a pessoa educou sempre daquela forma e funcionou, ela não vai entender uma nova forma de educação, a não ser que tu mostres um benefício por trás dessa nova educação. Então essa sensibilidade é muito importante quando entram novos pais e novas mães. A pergunta que faço é quem estou buscando na relação, não é? Quem é que estás a buscar na relação? Penso e sinto que é preciso muito diálogo aberto e verdadeiro, seja num relacionamento ou seja pais e filhos. E se não for assim, começam as mentiras e fugas. É mesmo isso. Nesta formação que eu estive a fazer agora no OK do coaching, falava-se exatamente isso. Eu não falo para o outro com medo de o magoar. Só que muitas vezes o outro não faz a mínima ideia que tu estás a ter aquele sentimento. E nessa comunicação, nesse diálogo aberto, é que vem isso. Não é dizer tu estás-me a fazer isso. É quando tu fazes isso, eu sinto-me assim. É diferente? Concordam? Uma coisa é dizer tu estás a fazer isso, estás-me a magoar. Outra coisa é dizer quando tu fazes isso, eu sinto-me magoada porque isto, isto e isto. Isto faz-me sentir desta e desta forma. Porque a outra pessoa muitas vezes acredita, tem a crença que está a fazer aquilo que deve fazer. É como a perna de frango. Ela acreditava que o marido era aquilo que ele gostava. Era a perna de frango. E só quando ela fez aquela contrariedade, porque ela decidiu hoje é para mim, é que ela entendeu que na prática tiveram os dois a anular-se naquela situação para agradar o outro, para não magoar o outro. E quantas vezes é que isso acontece na nossa vida? Quantas vezes é que nós deixamos de falar os nossos sentimentos com medo da reação do outro ou de magoar o outro? E muitas vezes o outro precisa exatamente saber como nós estamos a sentir para poder ajustar a comunicação, para poder ajustar a educação, para poder trazer uma nova crença no relacionamento. Patrícia diz, sim, por vezes não conseguimos dizer em palavras amorosas, mas as ações são muitas vezes mais importantes. Só não é vista como o verdadeiro significado de amor expresso e dedicação. Porquê? Porque a outra pessoa não quer ações, ela quer palavras. Ela quer que tu digas. Enquanto que há pessoas que precisam de ações, eu sou muito disso, eu preciso, mostrem-me com ações. Nem vale a pena darem presentes, não é nada disso que eu quero. Ações. Mostra com atos. Mas há outras pessoas que não são os atos. Tu podes fazer tudo, podes dar todos os presentes do mundo, mas enquanto não disseres amo-te, ela não entende que existe isso. São essa comunicação, essa forma de comunicação que está... Vocês podem ler mesmo, é um livro. As 5 linguagens do amor, é extraordinário. Quando eu entendo a forma como o outro entende o amor. E isso não é só nos relacionamentos entre casal. Nas empresas existe, nos relacionamentos entre sócios, entre patrão e empregado, entre colegas. Isso também acontece. Então às vezes tu dás um presente a uma pessoa e ela parece que desvalorizou, que não deu valor àquilo. Porquê? Porque provavelmente, por muito que tu tenhas carinho por essa pessoa, ela não entende essa forma, não entende o carinho dessa forma. Ela precisa, talvez tu chegues ao pé dela e dê um abraço, ou talvez ela precise chegues ao pé dela e dizer assim, uau, tu és top, fizeste um trabalho extraordinário, ou sei lá, existem várias formas. É preciso entender isso. É a comunicação para o outro. Quando eu entendo a comunicação do outro e eu consigo adaptar à comunicação do outro, isso é que vai fazer toda a diferença. Está bem? Ora, ver se vocês têm aqui mais comentários. Oi. Filhos nunca separam uma relação, sim as crenças que carregamos em relação ao que buscamos no outro, com certeza. Os filhos nunca podem ser nem motivo de união num casal, nem motivo de separação num casal. Uma coisa é o casal, outra coisa são os filhos. São relações diferentes. Na minha opinião, tá? A Karina
muito mal um pai dizer mal do outro, fazer pressão sobre os filhos. Concordo, Karina, só que eu não tenho como mudar o outro. Às vezes não sei o que é que vai na cabeça do outro, eu não sei como é que ele aprendeu lá atrás ou como é que ele está a reagir. Eu não tenho como mudar o outro. Embora eu concorde com isso, eu só tenho como mostrar aos meus filhos uma outra forma. Uma outra forma. Isso vai causar pressão na mãe ou no pai. Vai causar, não há dúvida. Se eu sei que o meu ex-marido está a dizer mal de mim aos meus filhos, é normal que eu vou ficar possuída, que é para não dizer mais neira aqui, não é? Mas a verdade é que eu não tenho como mudar o outro. Posso até conversar, posso dizer que isso não está certo, posso pôr o meu ponto de vista, posso dizer que isso não é bom para os meus filhos, mas em última instância, só o outro lado é que tem o poder de mudar. Só em última instância. Então é isso, é agarrar nesses desafios e mostrar às crianças, aos nossos filhos, a forma como é possível educar de várias formas e o que isso traz de impacto. Inclusivamente até perguntar, como é que te sentes quando o teu pai ou a tua mãe fala mal de mim? Que é para os pôr a refletir, não é? Eu tenho feito muito esse trabalho do coaching, que é fazer perguntas, fazer pensar. Como é que tu te sentes? Como é que tu te sentirias se fosse ao contrário? Se agora fosse eu que te fosse dizer mal do teu pai, como é que tu te sentirias? E é pôr a criança para pensar, porque eles pensam, eles são inteligentes. Deixá-los a pensar, nem pedir a resposta, só pô-los a pensar sobre o tema. Respeitar as escolhas deles. Sistemas diferentes, parabéns, Ana. É realmente um grande desafio. É. Gratidão. Grata, Karina. O António diz assim, é o que aprendi no MAP, pratico hoje sim, sei lidar de outra forma. Lá está, são as ferramentas que nós vamos tendo na nossa vida. Eu não era assim antes de fazer o MAP, eu não era assim antes de fazer o Praticho, eu também já fiz muita coisa, não é? Eu, quando fiz o treino lá em 2014, eu fiz muito mais do que isso, eu fiz um plano de desenvolvimento meu, não só a nível de carreira, mas a nível pessoal. Porquê? Porque eu sei que quando eu me estou a desenvolver a nível de carreira nesta área, eu sei que estou-me a desenvolver muito a nível pessoal. Então essas ferramentas que eu vou adquirindo umas atrás das outras e colocando em prática, porque também não vale a pena aprender tudo e não colocar nada em prática. Quando eu coloco em prática, eu sei que isso faz toda a diferença. Eu sei que hoje os meus filhos são o que eles são pela diferença que eu fiz na minha forma de educação. Por eu ter percebido que a minha crença antiga estava desajustada à realidade. Por eu entender que existia uma outra crença muito melhor que eu poderia utilizar para educar os meus filhos de outra forma. Então eu sei que eu tive um impacto completamente diferente assim que eu fiz essa minha mudança, porque a mudança foi em mim, eu sei que isso teve um impacto gigante na forma de como eles próprios fizeram o seu próprio processo de mudança. Através do quê? Do inspirar. Através de passar uma crença mais positiva sobre a forma de educação. Através de lhes passar a crença que é possível eles também agirem connosco e negociarem connosco e aprenderem e ensinarem, porque as crianças ensinam muito também nesta nossa forma de educação. O Gil diz aqui, como seres únicos que somos, devemos ter o nosso espaço e em casal encontrar o espaço comum que respeita o individual. É importante respeitar o individual e é importante respeitar o casal, de acordo com as crenças, com os valores e com aquilo que a pessoa também negociou no seu casamento. Não é? Eu sei, por exemplo, existem casais que têm relações abertas. É errado? Não sei, se eles já estipularam que aquilo é o normal, quem sou eu para dizer que é errado? Ah, não, casamento não, só pode ter dois. Na minha crença. Mas na crença de outra pessoa pode não ser assim. Na crença de outra pessoa isso pode ser inclusivamente um fator de união do casal base, se é que a gente possa chamar assim. Então, essas crenças de um lado e do outro, e esse respeito da individualidade e do casal é muito importante. Sempre lembrando que o meu respeito pelo individual não pode gerar conflito ou nunca deve gerar conflito com o casal e ao mesmo tempo esse respeito pela individualidade nunca pode impedir o outro de crescer, porque é uma coisa que eu tenho visto muito. Por exemplo, há algumas pessoas que fazem o MAP e que depois o parceiro ou a parceira não fazem o MAP e que ao invés de respeitar essa individualidade, quando a pessoa quer ir
não é? Nós temos essas partes do treino em que a pessoa pode ir realimentar as suas ferramentas, realimentar a sua chama, realimentar tudo aquilo que viveu nesse fim de semana quando esteve connosco. Muitas vezes o outro lado do casal castra essa vontade. Gente, se não queres evoluir, pelo menos não atrapalhes. Acho que até foi a Cris uma vez que falou nisso. Até podes não querer evoluir comigo. Tudo bem, é o teu direito. Mas não atrapalhes a minha evolução. Vai haver um momento em que é importante esse equilíbrio. Vai haver um momento em que o que vai acontecer é ou um se anula para aquele que não quis evoluir, ou o outro percebe que se eu evoluir de uma outra forma e for buscar outras crenças, o nosso relacionamento pode se tornar ainda mais maravilhoso. Mas aí cada casal vai encontrar a sua forma, a sua maneira de funcionar melhor. Eu não tenho como dizer o que é melhor, o que é pior. Não tenho. Eu tenho a minha experiência, conheço experiências de outras pessoas e são todas diferentes. Eu não tenho como dizer esta é a certa. Não tenho. Não tenho. Cada pessoa vai ter que gerir as suas próprias crenças. Paulo diz assim, quantas vezes perdemos a identidade na relação para se tornar o que o outro deseja? Era aqui exatamente o que eu estava a falar, ainda nem tinha lido. Voltar. Quantas vezes perdemos a identidade na relação para se tornar o que o outro deseja que nos tornemos, porque a visão do relacionamento que a pessoa deseja tem de ser daquela forma. É do género, para estar comigo tem que ser assim. Pronto, acabou. Que é a crença antiga do quero, posso e mando, não é? Hoje nós temos até a pulseirinha do mato que diz eu quero, posso e consigo. Mas antigamente a crença era muito eu quero, posso e mando. E quando existe essa crença antiga numa energia masculina, essa crença castra muito a individualidade do outro. Deixa de haver muito respeito pelo outro. E é importante que o outro, que essa tal outra energia feminina, e eu continuo a dizer, só vou falar agora de energia feminina e masculina, porque eu sei que mesmo num casal do mesmo sexo, isso acontece, um tem mais energia feminina, outro uma energia mais masculina, esse equilíbrio e esse entender que esse à moda antiga já não deixa as pessoas felizes, já não funciona. Porque na realidade, e é a minha visão sobre o assunto, está bem, é a minha opinião, não estou a dizer que é a realidade, que é uma verdade absoluta, é a minha opinião sobre o assunto, é que, efetivamente, isso era o que se fazia antigamente para que o casamento fosse até à morte, até que a morte nos separe, e aí acontecia o quê? Os casais morriam cedo, porque era preciso que a morte separasse, que as pessoas pudessem deixar de serem felizes. Será que era isso que andávamos a fazer? Que é só para vocês pensarem. Gil diz, quando há separação, o superior interesse do bem-estar da criança deve superpor-se, sem dúvida. Quando assim não acontece, como dizia o Rui e eu, deve haver uma intermediação judicial. Claro, é por isso que existem os mediadores. Porquê é que as pessoas contratam terapeutas? Porquê é que as pessoas contratam coaches? Porque é preciso uma pessoa externa para trazer uma nova forma de resolver algum conflito que ainda possa estar a existir. Para quê? Para tirar essa parte emocional do barulho que muitas vezes atrapalha, inclusivamente, o impacto que isso vai ter na criança. Então é separar essa parte emocional, muitas vezes é preciso trazer um intermediário. Às vezes, foi preciso ir para o tribunal. É um intermediário, é como outro qualquer. É o mesmo que eu fosse buscar um coach de casais, é o mesmo que eu fosse buscar um terapeuta de não sei o quê. É um intermediário. É alguém que vem com uma visão externa, vai fazer algumas perguntas, vai fazer algumas questões, vai colocar uma nova forma de observar aquela situação para entrar em algo que fique mais equilibrado e no caso da separação com filhos é que fique sempre no melhor interesse da criança. Porque um casal, quando se divorcia, tem sempre que se lembrar, é o casal que está a divorciar. A criança vai continuar a ser filha de um e filha do outro. Não tem como. Não tem como. Tirem as crianças do barulho. Se a separação tem, na grande maioria dos casos, uma carga emocional muito forte. Com o tempo, normalmente, a situação ameniza-se e todos ficam a ganhar. É porque, costuma-se dizer, não é? O tempo cura tudo. Eu não sei se cura tudo, mas cura muitas coisas. António, mas
mais breve com a nova formação, espero ser diferente. Vamos lá, António, MAP 2, para acho que já fizeste, coaching, acho que ainda não fizeste, não fizeste, já temos aí umas coisinhas boas, podes vir. Paulo diz assim, podes velejar junto, mas nunca ser a âncora para deixar o barco encalhado. O desenvolvimento pessoal é a ferramenta mais linda para o crescimento a dois. Não é à toa, e temos alguns casais que dizem, podemos fazer o treino juntos. Nós preferimos que não, principalmente se o casal nunca fez nada nessa área do desenvolvimento pessoal. Então, quando ele nunca fez, eu prefiro que um faça o seu processo e o outro faça o seu processo e depois se equilibrem os dois na sua relação e quando é preciso falarem com a equipa, tudo bem. Mas porquê? Quando se trabalha a parte do desenvolvimento pessoal, muitas vezes vamos buscar coisas e pensar coisas e viver coisas que talvez nunca tínhamos dito ao nosso companheiro. Às vezes porque nunca nos lembramos disso e vamos lembrar nestes processos, inevitavelmente, porque vais passar pela tua história. O mapa é isso, são 38 horas onde vais viver a tua história, num grande processo de coaching, onde tu estás do teu estado atual, como tu estás hoje, para um estado desejado, que a pessoa normalmente vai à procura de quê? Mais felicidade, mais recursos, mais capacidade de liderança, mais comunicação, mais o que quer que seja que ela está à procura. Então ela vai sair deste estado onde ela está hoje para aquele outro estado que ela deseja, encontrando várias respostas para o seu caminho. Então, muitas vezes, quando o casal vem junto e não estão habituados a estes processos de desenvolvimento pessoal, ao invés de ajudar na relação, às vezes pode atrapalhar. Então, quando o casal nunca fez nada, é por isso que às vezes as pessoas dizem, mas o casal não pode fazer junto. Poder pode, eu não tenho sequer como proibir, mas eu aconselho que cada um faça no seu momento. Que caminhem juntos, no entanto, neste treino, faça cada um no seu momento. Temos outros treinos que não, outras formações que não. Podem vir juntos, até é maravilhoso virem fazer juntos. Mas o primeiro, que é o despertar, nós entendemos que a pessoa cria muito mais conexão com ela própria, vai buscar muito mais ferramentas, interioriza muito mais evolução se ela estiver a fazer o seu processo sozinha, sem a preocupação como é que o outro está a sentir, como é que ele está a viver, será que ele está com dor, será que ele está a rir porque está feliz do quê? Sem estar a pensar no outro. É um fim de semana só para si próprio. É só para si próprio. MAP 2! É agora, em junho. Vais agora? Vitor, alô! Grande homem extraordinário. Acho que já vi todos os comentários. Que horas são? Opa! Já vai mais de uma hora. Ana Sofia vai ficar para outro dia. Está bem? Ana Sofia, vamos arranjar um tema bom para nós falarmos. Este aqui acho que foi muito interessante. Sou muito grata por todas as vossas partilhas. Foi muito enriquecedor. Não falei de todos os tipos de relacionamento, mas falei daqueles que para vocês eram os mais importantes e aquilo que me importa aqui é falar aquilo que é importante para vocês. Teremos outras oportunidades para falar dos outros tipos de crenças, noutros tipos de relacionamentos, então isso ficará para uma outra altura, um outro tema. Aqui eu quero agradecer imenso as vossas partilhas, os vossos comentários, as vossas possibilidades de expansão, não é? E agradecer realmente a vossa presença, que foi uma live extraordinária, passou do tempo, nem tinha olhado ainda para as horas, mas é assim, estamos na altura das cerejas, não é? Então as conversas são como as cerejas, quando elas se tornam boas, aquilo vai e flui, entramos no flow, aqui para as nossas coaches que estão a ver aquilo, a nossa live, entramos em flow, então gratidão imensa. Ana Sofia, próxima vou contar contigo, vamos arranjar um tema bom para nós estarmos as duas, que eu adoro fazer e gosto muito das tuas lives também. Tu que agora voltaste a estar connosco mais pertinho de nós no OK, vai ser maravilhoso ter-te aqui connosco de volta. Gratidão a todos vocês e eu sei que és Cecília, não precisas dizer Cecília, MC Clay, eu sei que tu és, mas os outros não sabem, é isso, acho bem. Gratidão também, Cecília. Vemo-nos no mapa, malta, coloquem já aí na agenda, 19, 20 e 21 de julho. Vai ser o primeiro MAP no Porto do quarto ano, não é? Vamos entrar no quarto ano do OK a funcionar no Porto. Espero muito ver-vos lá. Coloquem na agenda para me fazerem uma visita, para visitarem aqui, conhecerem as novas pessoas que também estão a fazer o MAP lá. Quem ainda não fez, fala com a equipa, que é para ver como garantir a vaga. Julho é um mês corrido, é um mês concorrido, é um hotel turístico. Então as vagas são mais limitadas, então corre atrás da tua vaga, se ainda não fizeste o treino. E vamos estando juntos. Gratidão a todos vocês.
Gratidão pela partilha e para mim é realmente um gosto enorme estar aqui com vocês. Então, quarta-feira vai haver nova live, o Rui vai fazer uma nova live. Ele prometeu que ia partilhar qual é o tema. Amanhã, de qualquer forma, lá aqui nas redes sociais, também vamos dizer qual é o tema para também te programares e poder estar a crescer junto connosco e ensinar-nos e ajudar-nos a crescer também. E na próxima semana, segunda-feira, estou aqui de novo para fazer uma nova live com um novo tema e conto com vocês todos. Gratidão, boa semana, uma semana extraordinária, com muita luz, com um calorzinho bom aí, eu sei que alguns não gostam, com um fresquinho por aí, com aquilo que for bom para vocês. E se não está bom, faz com que esteja. É a decisão tua. Até já!